Hello guys, how are you? Aqui é o professor Marcos de Inglês e hoje a gente vai trabalhar a primeira lista então desse segundo semestre, desse terceiro bimestre. Essa é uma lista que está retomando o conteúdo, as temáticas que foram trabalhadas ainda no bimestre anterior. Eu não sei se vocês se lembram, mas o conteúdo de todo o segundo bimestre foi short stories, são contos. E no caso dessa lista específica, ela está trabalhando um final de um conto que já foi trabalhado uma outra parte desse conto na lista anterior. Então aqui começa trazendo as habilidades que vocês devem desenvolver com essa atividade. E também está falando aqui, resgatando justamente, o conto foi colocado, ou pelo menos parte dele colocado na lista da semana 12 e que chama The Craning Wife, dessa escritora C.J. Hauser. É interessante que eles colocam um pouco sobre da narrativa, resgatam a questão da narrativa, né? Ou seja, é um conto que está falando sobre a questão dos relacionamentos atuais, de uma mulher que desiste do seu casamento. Ela estava prestes a se casar, ela então larga, foge desse casamento e vai para um lugar no Golfo do Texas fazer uma pesquisa em relação a um pássaro, o whoop crane, que é justamente que ajuda a dar o título do conto. Esse foi até uma problemática que as pessoas, quando foram tentar traduzir o texto do conto, utilizar, por exemplo, o Google Tradutor da vida, quando tentavam traduzir o nome do pássaro, saía às vezes uma tradução nada a ver. Então é importante porque aqui eles falam sobre o porquê da autora utilizar de qual que é a história desse pássaro, né? Então o título do conto é uma referência à história de um pássaro fêmea que se apaixona por um homem e quer se casar com ele, mas para isso ela passa todas as noites retirando as suas penas com um bico para que o homem não desconfiasse que ela era um pássaro, que ela poderia voar, que ela era uma criatura e como tal ela tinha necessidades que ela não entenderia. Todas as manhãs ela estava exausta porque passava a noite toda lutando para ser algo que ela não era. Isso aqui, essa questão das necessidades, de não entender as necessidades e de ela lutar para ser algo que ela não era, é muito importante para a temática do conto. E vai ser muito trabalhado nessa parte final aqui do conto. Tem até uma questão que aborda esse tema. Então fiquem atentos com essa parte aqui, porque vai servir para comparação para vocês meio que entenderem a moral da história aí do conto. E aí eles trazem um vocabulário com a série primeiro de adjetivos, ou seja, que qualificam alguma pessoa, algum objeto, algum substantivo, que estão presentes aí nessa parte final do conto, e também um vocabulário traduzindo com a tradução de outras palavras. Então, tentem ler o conto primeiro, de acordo com vocês sabem, identificando palavras cognatas, que são aquelas palavras que têm a mesma escrita, idêntica de outra palavra da língua portuguesa. E também depois consultem esse vocabulário aqui. Só caso vocês, mesmo fazendo isso, não consigam entender, ou pelo menos o que está sendo solicitado nas questões, aí vocês tentam utilizar um dicionário online, um tradutor online, sempre tomando muito cuidado, porque às vezes esses tradutores, como o Google Tradutor, nem sempre vai entregar a melhor tradução para vocês, ok? Vamos comentar um pouquinho das questões para ajudar vocês no processo. Então, número 1. Em um dado trecho do conto, a autora dirige-se aos leitores para falar que quase... Ela já começa falando sobre isso, né? Aqui, Reader, que é leitor, I almost married him. Então, eu quase casei com ele. Porque o conto o tempo todo está falando desse processo dela ter largado o casamento dela e desse relacionamento. E aí ela começa a falar essa parte final aqui do conto. Então, letra A. Retira o trecho em que ela diz que sente vergonha de estar escrevendo sobre isso, em vez de estar escrevendo sobre pássaros que ela foi visitar, fomes literais ou qualquer outra necessidade do mundo. Só com algumas palavrinhas aqui, já dá para vocês ajudar vocês a localizarem qual que é esse trecho. Então, vergonha. Vamos consultar ali o vocabulário,
aqui nas qualidades, ó, ashamed, envergonhado, no caso dela, envergonhada. Então, se você localiza essa palavra aqui no conto, você já vai estar localizando essa parte do texto que ela está falando sobre sentir vergonha. Além do que, ó, escrevendo, né? Escrevendo é writing. Então, isso te ajuda também a localizar. Essa writing não está no vocabulário, mas para ajudar vocês. Em relação aos pássaros, ela não vai estar eu acho que ela não vai estar se referindo à palavra pássaros em si, birds, né? Mas ela vai estar se referindo àqueles pássaros que eu falei que dão o título do conto, que é os whoopie cranes. E fomes tem também aqui no vocabulário de vocês, ó. Feminines, né? Então, só com essas palavrinhas, vocês já conseguem responder aqui essa número 1 e achar qual que é a resposta, qual que é esse trecho. A B. Por que você acha que a autora se sente envergonhada de estar falando sobre o fim de seu relacionamento? Como eu estava dizendo, o fato deles terem contado isso aqui sobre a história do pássaro é muito importante, porque o tempo todo no conto ela está falando sobre essa questão dela se apagar no relacionamento, ou seja, dela deixar aquilo que ela gosta, a personalidade dela, tudo em favor do relacionamento e tudo por causa do que a sociedade cobrava dela. Então ela foi se apagando para poder ser considerada digna de amor, né? Então aqui a gente já tem algumas palavras que ajudam vocês a pensar sobre isso. Ó. Aqui ela está falando, but what I want to tell you is that I left my fiancé when it was almost too late. Então o que eu quero falar para vocês é que eu deixei o meu noivo, fiancé noivo aqui, quando já era tarde demais. Porque mesmo ela tendo deixado o noivo dela, ela já estava nesse processo de apagar as necessidades dela, que depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. Ó. Então aqui ela fala sobre questões que ela foi se convencendo, I convinced myself. Então questões que ela foi se convencendo para que ela fosse digna de amor, worth of love. Então fiquem atentos, prestem atenção e tentem entender o que ela... Se vocês entenderem sobre isso, vocês vão entender o porquê que ela se sentia envergonhada de estar falando do fim desse relacionamento. A autora cita algumas qualidades sobre Linda, porque não sei se vocês lembram, na primeira parte do conto, depois que ela larga o casamento dela, ela vai justamente para aquele lugar do Texas, pesquisar sobre esse pássaro, porque ela quer escrever a novela, e ela vai fazer isso com o auxílio de alguns pesquisadores, de alguns biólogos. Então ela vai ficar lá naquele local mais selvagem, acabando com esses pesquisadores, e a Linda é uma dessas personagens. Então, ó, a autora cita algumas qualidades sobre Linda para justificar por que ela contou a ela sobre o fim de seu relacionamento. Que qualidades são essas? Então, a primeira coisa, aqui colocaram Linda, mas é Lindsay, né? Procurar onde que ela está se referindo a Lindsay. Aqui, ó, Lindsay. Então, I told Lindsay. Eu falei para Linda because, porque... E aí vocês podem procurar aqui justamente nos adjetivos, que são qualidades, quais são as palavrinhas ali que ela está utilizando para Lindsay. E aí fica bem fácil de vocês responderem. A 3. Em que o título do conto se relaciona com a história narrada pela autora sobre seu ex-relacionamento? O que se pode deduzir sobre isso? Então vocês vão vir aqui, ler essa parte aqui de novo e vão lembrar dessas questões que eu falei aqui sobre como que ela foi, como que o relacionamento dela era caracterizado. O gesto de Jeff em entregar o volante do barco para a autora pilotá-lo significou muito para ela. O que ela percebeu com esse gesto? O que você acha sobre isso? Vamos procurar aqui o Jeff. Aqui, ó. Jeff. Aqui ela está falando, ó. Jeff was sitting outside in front of the cabin. Que ele estava sentado lá de fora da cabine e ele escutou a conversa que ela estava tendo com a Lindsay, né? Porque ela estava contando para a Lindsay sobre o relacionamento dela, ó. The screen door was open and I knew he heard me. Então eu sabia que ele estava me ouvindo. But he never said anything about my confession.
Mas mesmo escutando as coisas que ela estava falando para Lindsay, ele nunca falou nada sobre isso. What he did was let me drive the boat. O que ele fez foi me deixar dirigir o barco. E aqui ela vai falar esse processo dele deixando ela dirigir o barco e que ela nunca dirigiu um barco antes. Então ela, né, como que ela ia fazer isso? Até a pergunta aqui, ó. What do I do, né, o que eu faço? E aí ela fala, I took the wheel, eu peguei o volante. Já mais pro final aqui é que ela vai falar o porquê, né, que ela vai falar dos locais que eles passaram. Então lá no vocabulário também tem falando sobre esses vários locais. E mais pro final ela vai falar o porquê que foi importante esse gesto do Jeff, de mesmo tendo escutado as confissões dela, nunca ter comentado nada sobre isso. E o porquê que ele ter deixado ela dirigir o barco foi tão importante para ela, estando relacionado com todo esse contexto do antigo relacionamento dela. Então, se vocês conseguirem ler essa parte aqui, vocês vão conseguir responder também essa número 4, ok? Eu sei que esse é um conto que tem um vocabulário mais difícil, mais pesado, então para aqueles que não estão acostumados com a língua inglesa, fica complicado, mas utilizem desse vocabulário que já está disponível aqui. E o último recurso, tenta utilizar de tradutor, e mesmo assim, né, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me perguntar na mentoria que eu vou estar à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então a gente fica por aqui. Bye, bye.